Nós estamos em Itapeva, na fazenda Pilão d'Água. Essa fazenda ela está relacionada com o tropeirismo. Existem menções em registros históricos a partir do primeiro quartel do século XIX. A partir de 1820, 1830, começam algumas menções sobre a fazenda. Ela pertenceu a vários proprietários no decorrer da história, mas sempre ligada a atividades agrícolas, sempre ligadas a atividades agropecuárias. Então você tem no começo uma ligação muito forte da fazenda lá no século XIX a respeito do ciclo do tropeiros, quando existia uma demanda na cidade do Rio de Janeiro, no estado de Minas Gerais, de gado, de muar, de cavalo, de mula. E Itapeva, a fazenda Pilão d'Água, era uma espécie de ponto de parada, de descanso, para que esses animais que vinham caminhando, esses animais acabavam emagrecendo, perdendo peso, ou mesmo diminuindo o número deles, morrendo. Então chegava próximo a Sorocaba, nós estamos mais ou menos a 180 quilômetros de Sorocaba. Quando chegava próximo a Sorocaba, começavam as invernagens. Os empreendedores, né, os tropeiros, chefes das tropas, dono das tropas, eles acabavam parando para que o gado engordasse 6 meses, 1 ano, 9 meses, e esse gado chegasse mais pesado, em maior quantidade lá em Sorocaba, né? Então você tem uma fazenda que ela tem no mínimo, né, aí hoje a gente pode dizer 200 anos, né, de existência. Então essas estruturas de pedra que a gente tem observado, né, os muros de pedra, os alicerces de pedra, né, são pedras sobrepostas, encaixadas uma na outra, ou às vezes com uma argamassa de argila. Elas são vestígios, são remanescências daquilo que foi no passado uma grande fazenda de invernagem, de gado, né? A gente tem que pensar essa fazenda aqui não como uma fazendinha que existia, mas pro período dela, 100, 200 anos atrás, como um mega empreendimento, porque você vai ter muros aí que estão divididos. Tem muro lá do norte, tem muro lá do sul, tem muro do lado oeste da fazenda, e você tem o próprio Pilão d'Água do outro lado da rodovia. A rodovia cortou a parte de um dos muros, e outra parte a gente nem sabe se existiu, porque foi construído um trevo lá na década de 60, 50 em Itapeva. Então a gente pensa nisso daqui como um mega empreendimento pecuário para a época, né? Então, o que acontece com essa casa é que ela na verdade não é uma casa, é um casarão, é uma casa grande, né? A gente não sabe bem ao certo a data de construção, a gente sabe que remontou ao século XIX, tá? Meados ou final do século XIX. E ela sofreu bastante modificação, né? A gente está aqui em cima de uma laje de concreto, as paredes aí de rocha basáltica aí, né, foram agregadas. Mas na sua essência você tem a taipa de pilão e a taipa de sopapo. A taipa de pilão é uma técnica árabe, né, que foi trazida pelos portugueses e espanhóis para a América, e ela se deu muito bem no estado de São Paulo. Os paulistas se apropriaram muito bem da taipa de pilão. Então você tem construções hoje no centro de São Paulo, né, que são de taipa de pilão, que até hoje estão de pé, foram restauradas. E você tem aqui também em Itapeva essa taipa de pilão. Junto com a taipa de pilão se misturou a taipa de sopapo. As divisórias internas da casa, por exemplo, elas são feitas de taipa de barro jogado, lançado. Então se fazia a treliça de taquara, de madeira, de ripas, né, madeira não muito grossa,
e qual se preenchia com barro. Essa taipa de sopapo, ela está presente aqui junto com a taipa de pilão. Então você tem aqui uma série de indicativos da antiguidade da casa. Você tem também as telhas, né, que são telhas que a gente chama capa-canal, que elas são confundidas com telhas feitas na coxa, mas essas não são feitas na coxa. No porão aqui a gente foi guardado, quando estava caindo uma parte da casa, umas partes da estrutura, a gente guardou umas telhas dessas aqui, seria a senzala doméstica, que a gente acredita que seja a senzala onde ficavam os escravos que tomavam conta da casa, né, que viviam aqui ao redor, junto com os senhores, com os proprietários. E o que a gente espera desse lugar, né? O que a gente esperava do poder público? Que isso daqui fosse restaurado, fosse arrumado, consertado, para que se torne um centro de educação, de cultura, de história, de meio ambiente, de educação ambiental, que o potencial é enorme. Vocês vão ver por aí nas imagens que você tem trilhas, você tem uma vegetação exuberante, você tem uma paisagem que a gente chama de paisagem cultural muito grande. Você tem a trilha do lado do muro, do lado do casarão, do lado da estrutura de pedra feita de taipa, junto com a estrutura de pedras sobrepostas. Então você tem aqui também sítio arqueológico, né? Em si tudo é um sítio arqueológico, mas logo na frente da casa a gente já detectou ocorrência de cerâmica neo-brasileira. Aqui existe a possibilidade de ser um antigo alicerce de uma casa que seria anterior à casa do pilão. Então, como a gente tem tijolo, tem azulejo sobreposto na taipa, tem caixinha de luz, a gente tem também coisas que foram provavelmente feitas antes também, né? Então você vê aí essas casas, quando são feitas assim, eram colocadas madeira de lei, peroba, canela, como suporte. Lá em Itapeva a gente tem algumas casas que foram demolidas, que a taipa está associada, a taipa de pilão está associada com vigas de madeira.